Conta-se uma história que um índio, um homem branco, estava andando em São Paulo, ali na Praça da Sé, e de repente o homem branco parou e disse: "Você ouviu?" E o índio olhou para ele e disse: "Ouviu o quê?" Ele disse: "A moeda que caiu." E o índio ficou espantado olhando para ele: como é que alguém pode, numa multidão daquela, escutar uma moeda cair? E eles começaram a rumar, guiado pelo homem branco, no sentido em que ele achava que tinha ouvido a moeda cair. E de fato ele encontra essa moeda, pega a moeda e diz para o índio: "Eu não te falei." Continuaram caminhando, de repente o índio para e diz assim: "Você ouviu?" E o branco olha para ele e diz: "Uma moeda? Não, um grilo." E o homem branco diz: "É impossível ouvir um grilo num lugar desse." E o índio começa a rumar no sentido em que ele achava que tinha ouvido o grilo. E quando ele se aproxima do jardim, quando ele abre a folhagem, um sorriso brota nos lábios do índio e ele disse: "Eu não te falei?" E apontando para o grilo, deixa o homem branco impressionado. E o homem branco diz assim: "Como é que no meio de tanta freada, buzina, som de ambulância, apitos, ambulantes, você conseguiu ouvir um grilo?" E o índio simplesmente deu um sorriso. E eu quero contar essa história para nós introduzirmos o provérbio de hoje. Hoje é dia 18. Obviamente nós falaremos sobre o provérbio 18 no verso 15. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Você já reparou quanta coisa boa tem na internet? Quantas meditações edificantes? Quantas palavras motivadoras? Quantos cursos que trazem inspiração? Quantos testemunhos que trazem uma lição de vida? No entanto, você já observou como as pessoas têm prazer em assistir e consumir outro tipo de conteúdo? Como as pessoas se detêm mais nas fofocas? Como as pessoas se atraem mais pelas particularidades dos artistas? Nudez, vida íntima de artistas ou de personalidades? Como as pessoas se atraem mais por desgraças que acontecem na vida das pessoas? E o provérbio de hoje vai nos dizer: o ouvido do sábio, ele busca a sabedoria. Cada um recebe aquilo que treina o seu coração e o seu ouvido para buscar. O ouvido do índio ouviu o grilo, porque é um ouvido treinado com o som do grilo. O branco tem o ouvido treinado para o som da cidade. E da mesma forma nós devemos ter o nosso ouvido, o nosso coração treinado para ouvir coisa boa, para ouvir palavras que edificam, palavras que possam construir, edificar as nossas vidas. E como é que nós vamos fazer isso? Jesus dá a receita. Ele diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você quer ouvir palavras sábias? Ouça um homem que é sábio. Você quer ouvir palavras do Evangelho? Ouça um homem cujo coração está transbordando de Evangelho. Porque a própria Bíblia vai nos dizer que uma mesma fonte, ela não pode jorrar água doce e água amarga, porque isso é contrário à natureza. E Salomão encerra o pensamento dizendo assim: anda com o sábio e será sábio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça homens e mulheres sábios e nos dê ouvido treinado para buscar aquilo que é bom. Deus te abençoe.